Começou a falar. Uhum. E Eu só queria saber se vocês já estão vendo aqui se tá tudo certo. tá Tentei. sim. Então tá. Que aqui vai ficar meio manual, assim, a coisa. Mas tá Mas bem tá. bonitinho. Então, quando quiser. Pode começar. Acho que tá todo Tá. mundo. Todo mundo que vai vir tá aí, né? Então. Tá, então vamos lá. O Dworkin, ele abre esse capítulo ele fazendo um questionamento, né? Ele pergunta se o direito constitucional estaria baseado em um erro. E, de início, ele vai citar como o modo como os juízes da Suprema Corte decidem alguns casos, dependendo da pauta, e ele vai comentar sobre a delimitação dos poderes e também das vedações que a Constituição estabelece a algumas instituições. E, em seguida, ele nos fala também sobre o poder da Suprema Corte, segundo o presidente da época, que ele dizia, como eu destaquei ali, que o poder e o dever da corte de fazer cumprir a Constituição derivava da própria declaração que estava contida naquele documento, de que a Constituição deveria, então, ser a norma jurídica suprema do país. E, e assim, ele, depois de ler um pouco, eu peguei e eu liguei, assim, que esse erro que ele fala seria em relação a se o macho estaria errado, né? Porque ele fala ali, o Dworkin fala que ele foi acusado de incorrer sistematicamente em petições de princípio e que isso seria muito fácil de sustentar do ponto de vista do direito como simples matéria de fato, que ia consistir numa distinção analítica das questões legais sobre o que é o direito e as questões políticas sobre se os tribunais deveriam ou não aplicar esses direitos. Mas aí ele traz que o direito como integridade, sim, ele sustenta esse argumento do Marshall. E ele também reforça que o próprio segmento da história, assim, vai comprovar a razão do então presidente da Suprema Corte em pensar do modo como ele pensava, e que a questão, a partir de então, não era saber que poder ou a intensidade do poder da Suprema Corte, mas saber como esse poder deveria ser aplicado. Então, eu até destaquei ali que ele traz entre várias perguntas, ele traz que estratégia a corte deveria utilizar para interpretar e aplicar as cláusulas constitucionais que ela tem autoridade de aplicar. Então, ele deixa isso em aberto, assim, e ele vai começar a desenvolver um pouco mais. E aí eu fui dividindo pelos subtítulos que eu achei que ficaria mais claro, assim, para a gente se localizar de modo geral. E aqui ele vai trazer nessa próxima sessão que ele chamou de liberais e conservadores, que ele faz uma crítica a uma classificação que existe dos juízes quanto ao grau de fidelidade. Ele vai dizer que o discurso popular diz que os juízes conservadores seriam aqueles que obedecem à Constituição, basicamente, e os liberais, eles tentariam mudar a Constituição de acordo com o que eles acreditam. E, nesse sentido, o Dworkin vai nos dizer que o direito como integridade, ele vai propor uma classificação diferente, e considerando 4 grupos, de forma que fosse um pouco mais precisa assim, essa classificação. Então, ele diria que o, um juiz conservador na primeira dimensão vai ser se as convicções desse juiz sobre a adequação forem escritas. E nisso considerando as decisões antigas e as convicções dos fundadores. E ele vai ser liberal, então, na primeira dimensão, se as opiniões sobre a adequação da lei forem um pouco mais flexíveis. E de uma maneira bem simples, assim, ele vai dizer que existe, em paralelo a essa ideia da primeira dimensão, uma dimensão substantiva, na qual o conservador ia estar associado ao conservadorismo político e o liberal vai ter convicções que geralmente os liberais defendem. Vai ser mais ou menos essa a distinção que ele vai fazer desses 4 grupos, assim. E uma coisa que eu achei bem interessante é que ele diz que, apesar de existir essa distinção mais detalhada, ainda não vai ser possível enquadrar todos os juízes em uma dessas caixinhas, assim, em uma dessas pré-definições, porque os juízes eles vão poder ter, então, opiniões, a hora conservadoras sobre algum assunto X e mais liberais sobre algum assunto Y. Então, então ele traz ali mais ao fim que eu destaquei aqui também para a gente, que ó, desse modo é inútil e injusto classificar os juízes segundo o grau de fidelidade dos seus juramentos.
E aí, a partir daqui, não sei se vocês têm algum adendo, alguma coisa, sintam-se livres para me interromper, e aí a gente entra no historicismo mais diretamente. Eu não sei se, João, tu quer fazer algum comentário agora? Não, acho que até agora tudo bem tranquilo. Só um comentário bem Preciosíssimo. pontual, bem preciosista. Não vai ser nem sobre Plain Fact View, na real. É só, sei lá, não sei, uma coisa que me incomoda um pouco nessa distinção que o Dworkin vai fazer, ou melhor, nessa apreciação que ele vai fazer dessa distinção entre juízes liberais e conservadores, é que a gente tem que tomar um certo cuidado para, vamos dizer, sobre para qual campo, vamos dizer, para qual tipo de campo a gente está aplicando essa distinção. Porque, como uma questão, por exemplo, de teoria do direito, uma distinção entre juízes conservadores e juízes liberais, não vai muito longe. E em vários outros campos, muito provavelmente também. O que acontece é que essa distinção, a gente não pode, eu acho que ela não pode ser rejeitada tão rapidamente quanto o Dworkin rejeita ela, quando a gente está falando, por exemplo, de sociologia do direito, quando a gente está falando de ciência política, e onde, por exemplo, ou pelo menos, ou até de uma experiência mais ordinária ainda, como, por exemplo, o fato de que presidentes conservadores vão escolher juízes conservadores que vão decidir, não sempre, e esse é um ponto importante, mas majoritariamente conservadoramente, e o inverso também é verdade. Enfim, esse é um ponto que é importante e eu não estou querendo dizer que essa foi a intenção do Dworkin, mas é só uma espécie de cautela de que essa distinção entre juízes conservadores e juízes liberais, ela tem uma utilidade, inclusive, didática em outros campos, o que não quer dizer que essa é uma distinção que não tenha mais nuances, que não seja uma distinção tão vulgar nesses outros campos, mas eu só faria essa nota de cautela, mas fora isso, eu acho que a gente poderia prosseguir para a próxima sessão. Certo, então. Aqui, quando ele começa o historicismo, ele vai reforçar a distinção entre os juízes. Ele vai reforçar que a distinção entre os juízes liberais e conservadores ela é inexata e ela não contribui para qualquer análise da constitucionalidade. E ele vai apresentar algo trazido pelos acadêmicos, que seria uma distinção entre os juízes, que seria entre interpretativos e não interpretativos. Então, ele explica que um juiz não interpretativo seria aquele que acredita que as decisões constitucionais têm que se basear na Constituição somente ou principalmente nela, enquanto os interpretativos acreditariam que deveriam fundamentar com bases extraconstitucionais. E o Dworkin diz, então, que isso é um erro, e na opinião dele, um erro acadêmico grosseiro, e ele explica que os juízes, eles tentam interpretar da melhor forma possível, e que existem, sim, divergências, mas em relação a qual a melhor interpretação, e não quanto ao seu julgamento da constitucionalidade deve ser interpretativo. O Dworkin, ele propõe uma correção a essa distinção acadêmica, e ele chama de historicista, aquele que estava sendo chamado de interpretativista. Esse, eu destaquei aqui para nós, que seria um tipo de prestação jurisdicional em matéria constitucional que limita as interpretações aceitáveis da Constituição aos princípios que exprimem as intenções históricas dos fundadores. Então, ele usa a 14ª emenda como um exemplo, e quando eu estava lendo, eu não tinha conhecimento sobre o que era a 14ª emenda, tanto por eu estar no início ainda, e eu fui dar uma pesquisadinha, assim, eu li pouco, mas eu vi que a 14ª emenda, ela garantia proteção e direitos civis iguais para todos os cidadãos, e eles abordam muito essa questão da segregação social, e pelo que eu entendi, e vocês me corrijam, na, com a 14ª emenda, os serviços sociais eles podiam ser separados por raça, mas desde que a prestação de serviço, mas desde que fossem prestados na mesma qualidade. Então,
nessa visão do historicista, como os legisladores que propuseram a 14ª emenda, eles não tinham a intenção clara ou declarada de causar segregação social na esfera da educação, o historicista entende que a cláusula de igualdade da lei não vai tornar essa segregação inconstitucional. E seguindo aqui, tem mais uma partezinha ainda nessa intenção. O Dworkin, ele afirma também que, apesar de dar a entender, o historicismo ele não é uma versão da intenção do locutor que a gente viu no capítulo anterior. Ele nos relembra que a melhor forma de interpretar a lei, de modo direto, é se perguntar qual o conjunto de convicções que melhor justificaria aquela lei, ao invés de tentar entender as convicções individuais de cada um dos legisladores que votou ao favor daquela lei. Aqui, basicamente, o Dworkin vai comparar e dizer que o historicista ele ia cair naqueles mesmos problemas que a gente viu Hermes cair, quando ele tentou analisar as intenções dos fundadores, para ver se elas coincidiam com a interpretação que estava sendo dada na Constituição. E ele usa a questão da segregação social como uma contextualização, no sentido de que deveria ser analisada a opinião dos legisladores sobre se a segregação violava ou não a emenda. O historicista ele teria que ver se a convicção concreta dos legisladores ia coincidir com a predominante ou se isso não passava de um mal-entendido, por exemplo. Então, ele deveria, assim, no apanhado geral, analisar as decisões conjuntas daqueles legisladores e se perguntar quais os princípios de igualdade que melhor justificariam elas. E seria, então, só dessa forma que o historicista ele ia poder dar a opinião dele sobre se a segregação social é coerente, ou era coerente ou não com as convicções gerais sobre igualdade que se tinha naquele período. Aí aqui a gente tem um novo subtítulo, e ele traz a parte de história, equidade e integridade, com alguns argumentos. O Dworkin, ele abre essa sessão e ele diz que o argumento mais forte poderia ser usado a favor do historicismo, que seria ver as afirmações sobre a segregação como fatos políticos. Ele poderia dizer que as declarações históricas dos fundadores da Constituição, elas devem ser decisivas porque a Constituição é direito, e porque o conteúdo do direito é estabelecido pelas intenções que foram publicamente declaradas pelos autores. E o Dworkin, ele traz isso para nós, ele já afirma que isso é um erro, porque não existia qualquer indício das intenções reais daqueles legisladores. A gente vê que ele traz isso muito bem, que os legisladores eles poderiam ter votado a favor de alguma coisa, mas num contexto específico ou por motivações que a gente não conhece de fato. Então a gente não poderia se basear só porque o legislador votou a favor disso, ele acredita nisso, ou coisas do gênero. A gente não pode pressupor. Então, no segundo momento, ele diz que o historicista poderia usar, então, a democracia como justificativa, de modo que, como os governantes foram escolhidos, eles têm o poder de decidir o que a Constituição que eles mesmos criaram quer dizer. E o Dworkin explica que seria necessário um argumento mais concreto sobre a equidade e o apelo geral à democracia, porque a descrição que a gente tem da democracia ela é muito abstrata. E ele cita que os fundadores da Constituição original eles eram muito pouco representativos, de modo que eles excluíam tanto mulheres, quanto os pobres, quanto os escravos daquele processo que ratificou a Constituição. Então, por que as pessoas da atualidade deveriam ser governadas pelas convicções políticas de pessoas que foram eleitas há tanto tempo atrás? Isso é uma coisa sensível ao tempo, assim, então seria errado manter. E o Dworkin também relembra que o argumento proveniente da integridade do processo político, que era aquele no qual eram levadas em conta as declarações feitas no processo legislativo. Ele comenta o quanto esse argumento é sensível ao tempo, porque aquelas declarações que
foram feitas em situações totalmente diferentes para uma forma de vida política completamente diferente. Então, seria ingênuo, ou se não tolo, considerar as opiniões dos legisladores, talvez eleitos há um século, acerca da questão racial que mudou tanto nesse período de tempo. E aqui na questão da estabilidade. Bom, a questão da estabilidade foi a que ficou um pouco mais complexa, assim, para mim, por dizer, porque ele... Sim, por favor. Eu queria só parar antes da gente partir para o argumento da estabilidade, ressaltar um outro ponto importante do primeiro argumento que o Dworkin está considerando, que é o que ele vai falar, que um argumento em favor do historicismo é que, vamos dizer, que esses fatos históricos, essas intenções declaradas qual que é a palavra que ele usa em português? Os framers da Constituição, enfim, os pais fundadores, Uhum. como que ele coloca aqui? Essas intenções devem ser decisivas do que é a Constituição e de como que ela deve ser interpretada, porque foram assim que esses pais fundadores, essas eram as intenções deles, eles queriam que as suas intenções fossem tratadas dessa forma. Um ponto importante além da dificuldade prática da gente reconstruir esse tipo de intenção, e não só dessa intenção, dessa meta-intenção, igual ele chama, ou seja, da intenção de que as intenções sejam tratadas como o nosso cânone interpretativo. Um outro ponto importante é que esse é um argumento que comete uma petição de princípio, né? Ele pressupõe o que ele quer provar. Porque o que o historicista tem que apresentar é algum tipo de argumento que mostre por que a Constituição, como direito, ela deve ser interpretada de forma como esses pais fundadores realmente tinham a intenção de que ela fosse tratada. E é uma petição de princípio quando a gente fala que a gente tem que tratar a Constituição como os seus fundadores tinham a intenção de que ela fosse tratada, porque os pais fundadores queriam que ela fosse tratada de acordo com as intenções deles. A gente tem que fornecer um argumento a favor dessa crença, e esse argumento não pode aparecer, vamos dizer, para essa tese ela não pode simplesmente aparecer como premissa pela porta dos fundos no nosso argumento, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, porque vamos supor que a gente consiga, de alguma forma, a gente desenvolve qualquer tipo de, não sei, técnica dispositiva ou técnica historiográfica, algum dispositivo miraculoso que nos permite realmente ter acesso às intenções mais ocultas dos nossos legisladores antepassados. Ainda assim, a gente precisa de um argumento moral, um argumento de moralidade política, para a gente aceitar que essas intenções, elas têm que elas são uma espécie de momento canônico para a interpretação da nossa Constituição. Eu acho que esse tem que ser o ponto principal que, dentro da argumentação do Dworkin, é mais até do que uma dificuldade prática, é uma questão de, não sei, de inépcia do argumento, né? O argumento não consegue demonstrar, não consegue desenvolver um argumento de moralidade política a favor dessa ideia, né? Mas era só esse ponto que eu queria trazer antes da gente entrar no argumento da estabilidade. Eu não sei se alguém quer tratar o segundo argumento que tu comentou, Wesley, que eu achei que tu expôs muito bem essa parte, mas se quiserem falar mais alguma coisa. Eu tenho só no final algumas considerações, mas não é sobre a apresentação, né? Sobre o tema mesmo. Então eu vou deixando para o final. Não, tranquilo. A gente pode dar seguimento, então. Bom, aqui quando ele começa a tratar da estabilidade, ele vai propor que a gente pare de atribuir maus argumentos ao historicista e a gente se esforce para elaborar o melhor que nós pudermos.
E aí ele traz aquela grande citação ali que começa dizendo que o direito serve melhor a sua comunidade quando é tão preciso e estável quanto possível. E aí segue bastante, é bem grande essa parte. E com isso ele diz que tem uma razão para ligar a interpretação das leis ou de uma Constituição a um fato histórico que seja identificável e imune a convicções e o que ele chama de alianças efêmeras. Então, ele vai chamar isso de teste do autor histórico. E ele vai dizer que esse teste do autor histórico, ele tem uma versão mais forte e uma versão mais frágil, que elas podem ser usadas, então, em contextos diferentes. E, segundo a versão mais forte, a interpretação dos dispositivos constitucionais devem estar ligadas às intenções concretas dos autores históricos. E confere ao direito constitucional o que o Dworkin chama de qualidade unilateral, que vai propiciar, então, nesse caso, mais estabilidade e mais previsibilidade. E quando a gente deveria aplicar a versão mais frágil, então? Seria quando a mais forte é considerada muito restritiva. E, nesse caso, no caso da versão mais forte ser muito restritiva, a versão mais frágil, então, vai oferecer maior estabilidade. Em termos práticos, assim, ele diz que quando a versão mais forte for aplicada, a Constituição só vai ser invocada para anular alguma decisão se o saber histórico tenha demonstrado que esse resultado era pretendido de uma forma concreta. E, por outro lado, quando a versão mais frágil é aplicada, nenhuma decisão e nenhuma lei vai ser anulada se for possível demonstrar, também por bases históricas, que os autores da Constituição esperavam que isso não ocorresse. Então, ele também vai refletir e fazer pensar sobre a aplicação do historicismo e desse argumento da estabilidade na prática constitucional norte-americana. Ele vai afirmar aqui que a versão mais frágil se ajusta melhor à prática, porque, diferentemente da mais forte, ela pode se adaptar. Então, uma coisa que eu noto lendo assim, que eu acho bem interessante, é que ele sempre traz um ponto e contraponto. Ele afirma algo e ele já rejeita, e eu não... E aí ele vem trazendo, assim, alguns conceitos que a gente já trabalhou antes também, e isso vocês devem estar acostumados, acredito eu, mas como é a primeira vez que eu estou lendo o autor, e tampouco peguei o livro completo, né, então algumas coisas eu tive que voltar para alguns capítulos anteriores para retomar. Então, nessa parte aqui, ele cita o porquê da versão mais forte não se ajustar à prática e o porquê da mais frágil se ajustar. E ele vai comentando uma série de exemplos que ele considera esses exemplos, como é que eu posso dizer, ele não exclui a possibilidade desses acontecimentos não serem recorrentes. Eles poderiam ser limitados a acontecimentos em ocasiões específicas que iriam permitir ao historicista ver isso como um erro. E então que o juiz que aceita o historicismo mais frágil, ele pode ter até mesmo dificuldade em colocar em prática as outras tendências e atitudes políticas. Então, o argumento da estabilidade, ele tem que ser visto como um argumento de moral política. E esse argumento diz que uma Constituição escrita vai ser melhor no longo prazo, porque ela assegura estabilidade e vai subordinar a correta interpretação às opiniões dos autores. E, em seguida, o Dworkin já coloca isso em dúvida. Ele fala que a certeza do direito, às vezes, é mais importante do que aquilo que o direito realmente é. E aí ele até usa as leis de trânsito, por exemplo, para dar uma ideia disso. E ele vai dizer que o argumento político do historicista, ele se baseia, sobretudo, na importância da certeza, só que exatamente quando essa virtude é menos importante para um bom governo. Ele cita que às vezes importa mais que o direito seja estabelecido do que ter uma compreensão do que realmente é aquele direito. E aí ele fala que isso é interessante em algumas situações e em algumas não. Então, para alguns problemas constitucionais, como a questão do mandato do presidente, isso seria importante. Mas, para outros casos, os detalhes são tão importantes quanto. Então, ele dá o exemplo da distribuição de poder entre as administrações, tanto locais quanto nacionais, e ele diz aqui
mais ao longo da sessão, que quando o direito como integridade interpreta a prática constitucional para decidir como a Constituição distribui alguma responsabilidade específica entre as jurisdições, leva em consideração a estabilidade, mas também observa que uma decisão poderia combinar melhor o esquema geral de federalismo existente. E finalizando, mas esse aqui já é um pouco mais para o fim, ele vai trazer uma crítica ao historicismo e ele apresenta depois uma terceira classe de problemas que, segundo ele, teriam um equilíbrio diferente. Tá? O Dworkin vai dizer que a estabilidade crucial é a da integridade. Ou seja, na medida possível, o sistema de direitos ele deve ser interpretado como a expressão de uma concepção coerente da justiça. E isso não pode ser feito nem através da forma frágil, nem da forte do historicismo. Que se isso fosse feito, ia gerar um campo de incoerência. E desse modo, a gente deve se lembrar que a Constituição, ela expressa os princípios e leva os direitos a sério. E isso não pode ser dito acerca do historicismo. E eu finalizo a minha exposição por aqui. Primeiro, a gente sempre agradece quando alguém se dispõe a apresentar. Mas ficou muito boa a tua apresentação, Wesley. Não vou dizer assim, Muito obrigado. surpresa, porque não é nossa surpresa no sentido, mas é porque é teu primeiro ano, né? Então a gente realmente fica até, na verdade, surpresa que tu acabou de entrar, não só o primeiro ano no grupo, né? É tipo, os primeiros dias no grupo. E, na verdade, teus primeiros dias com um livro de teoria do direito, eu acho, né? Então. Não, sim. Não faz 2 meses que eu comecei a cursar. Não, tá excelente, assim, tu seguiu real a estrutura do texto. É claro que nessas exposições, às vezes, a gente acaba perdendo alguns detalhes, só que o trabalho da gente é justamente voltar neles, né? Hoje, eu, particularmente, não vou ter tantos desses apontamentos, porque, como eu não consegui ler com calma, inclusive, o Renato me avisou que ele poderia ficar com outro pedaço do passivismo e etc., se eu não conseguisse fazer. Eu até li. Mas depois da tua apresentação, de que tá, tipo, realmente muito bom, eu vou ficar envergonhada de falar do jeito que eu ia falar. Então, na semana que vem, a gente começa às 10 normal, e antes do Renato apresentar, eu passo essa partezinha que são umas 10 páginas, mas ela não é tão comprida em argumento, que, se eu não me engano, ele oferece só uma explicação mais ou menos. Ela é bem pequenininha mesmo sobre a ideia de passivismo e ativismo. E ele vai colocar, acho que, 2 argumentos para o passivismo, vai fazer uma objeção e mais outro depois com relação ao pragmatismo. Mas, enfim, eu vou fazer isso na semana que vem, tá? Não quero me envergonhar hoje. Mas foi muito bom mesmo, tá? Parabéns pela tua exposição. Eu espero que até motive o resto das pessoas a apresentarem também. Foi muito bacana, assim como o Renato também. Eu fico realmente bem contente. E no meio... A gente vai chegar lá, João, a gente vai passar essa raiva na semana que vem. Não, esse eu passei, eu tô acostumado, mas isso foi um crime, assim. Mas isso fica para semana que vem. Isso fica para semana que vem. Eu me esforcei um pouco para tentar não deixar tão denso, porque eram muitas páginas, né? Eu acho que eram umas 35 páginas por aí. E aí eu fui escrevendo, e aí eu fui cortando bastante coisa, assim, conforme eu fui... E aí eu tentei apresentar de uma maneira menos chata, assim, de dizer, né? Porque ficar lendo muito é complicado. Aí foi o que eu tentei fazer, espero que tenha funcionado. Não, funciona assim, é que ele dá bastante exemplo, e de fato são bons exemplos para a gente entender o que ele está dizendo. Até mesmo porque quando a gente está falando dessa teoria, pelo menos na minha leitura, o Dworkin, ele faz o esforço de citar precedente, por exemplo, não por uma questão estilística, um adendo de tipo, olha só, eu sei este caso, né? Na verdade, é mais uma questão, olha como o que eu estou dizendo se adequa às nossas práticas, né? Ou, inclusive, ele faz isso em certo momento, se eu não me engano, isso está na noção do passivismo, talvez, de vezes que certas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos foram tomadas e elas parecem se adequar a uma certa visão específica de passivismo, por exemplo. Isso aconteceu, acho que nessa outra sessão do historicismo também. Então ele diz, não, tem vezes que isso acontece. O grande caso é se essas teorias elas realmente justificam e se adequam às nossas práticas ao todo. Então,
Eu tenho um problema com a premissa, né, desses capítulos, só que, assim, a gente conversou até na semana passada, inclusive depois que o pessoal saiu, que a gente está ficando muito chato com essa crítica, que ela é sempre repetida, né, que é a crítica do, tá, mas a teoria do direito não é ela toda que se propõe a mesma proposta metodológica do Dworkin, assim como as teorias interpretativas não são todas também que buscam se adequar e justificar a prática jurídica. Não é bem assim, pelo menos até onde eu sei. Mas eu acho que a gente faz melhor deixando essa crítica para o final do livro, quando a gente for falar da metodologia do Dworkin. Né? Acho que foi o que a gente conversou na semana passada, eu, o João e acho que o Victor que estava aqui. Do que a gente ficar todo encontro, né, fazendo essa ressalva de, olha só, a gente só vai entender esse capítulo. A gente está entendendo o capítulo. Acho que o que dá para entender é as maneiras pelas quais o próprio Dworkin se convence de que a teoria do direito como integridade, então, é uma boa teoria, acho que mais pela questão da fundamentação de moralidade política que ela carrega, do que talvez qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu vou abandonar essa crítica por hora, então, mas deixar vocês alertados de que a gente vai pontuar ela melhor na questão da metodologia. E a gente até comentou isso com o Victor, porque se a gente entra logo no começo do curso, eu vou parar de falar dessas questões mais à parte, mas acho que isso é importante. Quando a gente entra no curso de Direito, tem muita gente que fala de Dworkin, né? Muita gente. E muita gente que fala errado, inclusive. Então, a gente acaba ouvindo muito esses nomes e as teorias dele, ou a própria ideia de direito como integridade, a ideia da única resposta correta, e não entende. E, às vezes, toma as coisas meio como dado e acaba fazendo alguns artigos que, na verdade, fazem um serviço para o próprio Dworkin, porque a gente sabe que o Dworkin escrevia, pode ser, por vezes, confuso, mas ele tem bons argumentos. Então, o que a gente está tentando fazer é realmente entender a teoria dele e não passar por aqueles argumentos mais rasos e batidos. Mesmo que a gente não concorde no final, ou que a gente venha defender o Dworkin, a gente quer que seja uma defesa um pouco mais sincera, de conceder quando efetivamente ele se mostra fraco em algum argumento. Mas acho que a questão da metodologia, então, a gente vai deixar para o fim, porque a gente realmente deixa que existem outras, né, metodologias da teoria do direito, existem outras metodologias da teoria da interpretação, porque até eu acho que é equivocado colocar elas no pé de igualdade conforme uma premissa que nenhuma delas sustentou em comum, né, que só a do Dworkin sustenta. Mas, enfim, isso a gente pode deixar para criticar em duas partes, que é, primeiro, a ideia da metodologia da teoria do direito e outra, da interpretação jurídica, que pode ser, né, considerada uma área da teoria do direito, se como queiram, assim. Ou pelo menos da filosofia do direito, tem gente que separa a teoria e a filosofia do direito. Mas, enfim, esse capítulo, como eu disse para vocês, eu vou ficar devendo a segunda parte. Esse começo do capítulo, eu só tive um problema de identificar o que era essa teoria do historicismo com relação a teorias reais. Tá, essa é a minha primeira questão. Eu não sei se é alguma, tipo, porque teve várias vezes que ele tentou fazer um argumento forte dessa teoria, como o Wesley muito bem explicou, e ele também fez objeções boas que no fim parece. Eu não sei que, assim, real, eu não consegui ler esse capítulo, então eu tô meio por fora com relação a essa primeira parte. E, enfim, tem aquela questão do... um adendo, né, na verdade, sobre esse capítulo, que o Wesley falou sobre aquela emenda dos Estados Unidos é muito bacana, porque essa discussão está muito atual, né? Só quem gosta dessas coisas, essa discussão está muito atual, justamente por causa da última decisão mais bombástica da Suprema Corte dos Estados Unidos com relação ao aborto, que é uma questão de interpretação e é uma questão de como a Suprema Corte deveria interpretar, né, aqueles direitos. É muito bacana esse capítulo com relação ao que... Eu achei mais bacana com o que vem depois, sobre a ideia de direitos individuais, que teorias como o próprio passivismo, por exemplo, não colocam crédito algum. Mas, enfim, a gente não vai para essa parte hoje, então eu vou deixar para a parte de trás. Quanto a ela, realmente só fica, então, essas dúvidas, né? Tipo, se tem uma teoria real que ele estava tentando demonstrar, porque eu perdi. A questão que o João falou, acho que é pertinente também, das diferenciações que a gente faz serem didáticas até certo ponto, que o Dworkin é um liberal e ele fica realmente furioso porque as pessoas interpretam o liberalismo de uma maneira muito equivocada, e nisso ele está completamente correto.
né? Não só aqui, como nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar, mas enfim, eu acho que essa questão, não sei se a gente acaba pincelando bastante ela agora, porque o Dworkin já deu de encontrar o meu liberalismo lá nos capítulos anteriores com relação aos outros livros dele. Então, não sei se vale a pena a gente focar muito nessa briga da distinção que ele coloca, mas enfim. Diga, João. Ah, tá. Estão conseguindo me ouvir bem? A câmera de vocês tinha travado aqui. Estamos te ouvindo. Ah, tá. Só para voltar brevemente para o teu último ponto sobre, vamos dizer, sobre a atualidade desse capítulo, agora com a última decisão da Suprema Corte sobre a constitucionalidade do aborto, ou, enfim, constitucionalidade do aborto, do direito ao aborto, né? Tem uma parte, a gente vai ver isso lá na próxima reunião, mas tem um ponto bem interessante no Dworkin, que é um ponto mais ou menos, é um ponto empírico que ele faz, mas é meio que um palpite dele, assim, né? Na experiência dele, até é na página 376 do original, que ele está discutindo sobre passivismo, e o ponto que ele vai dizer é que se a gente fosse coletar todas as decisões da Suprema Corte e as decisões mais lamentáveis dela, em todo o curso da história constitucional da nossa prática jurídica, a gente ia achar que as vezes em que a Suprema Corte decidiu algo de maneira lamentável são minoritárias em comparação às diversas vezes em que ela decidiu de forma a impor limites a atuações de governos majoritários em face de minorias populacionais ou políticas, que sejam. São poucos os casos realmente lamentáveis, como o caso Plessy, o caso Korematsu, todos esses casos da Suprema Corte que ele vai comentar, e, enfim, que são poucos esses casos em que a intervenção judicial em um governo majoritário foram realmente prejudiciais. E, atualmente, a gente pode pensar se realmente... A gente pode pensar duas coisas. Se, a época do Dworkin, esse juízo empiricamente estaria correto, e talvez seria possível dizer que sim, e se atualmente esse juízo continuaria sendo correto, levando em conta não apenas a última decisão, mas a espécie de uma insinuação vamos dizer, da agenda institucional, da pauta agendada pela Suprema Corte, pelo juiz, qual que era o nome do juiz? Não era o Kavanaugh. Enfim, eu vou ficar devendo o nome agora, se eu lembrar de cabeça eu digo. Mas, enfim, sobre pautas como rever casos como da inconstitucionalidade de leis anti-sodomia, o outro caso a constitucionalidade, a lei da inconstitucionalidade de leis que proibiam o casamento, a união civil homoafetiva, enfim, todos esses casos. Mas isso eu acho que a gente pode discutir melhor quando a gente for discutir o passivismo, porque ela se aproxima muito mais de uma posição mais razoável sobre, vamos dizer, o nosso caso central contra a revisão judicial forte, como chamam, né? O que eu acho que, mas agora só voltando ao primeiro ponto que a Bárbara fez, a impressão que eu tenho é que se a gente for se aproximar ao historicismo de qualquer visão realmente que existe no mundo real, a gente teria como, eu acho que o alvo mais fácil, o originalismo, né, como uma teoria de interpretação constitucional. A coisa é que não existe um originalismo, existem originalismos, né? Inclusive, existem originalismos não necessariamente conservadores, embora a esmagadora maioria das teorias originalistas sejam teorias conservadoras. A gente tem, se não... O Emmanuel vai saber dizer isso melhor que eu, mas se não me engano, o Jack Balkin propõe uma forma de originalismo um tanto quanto estranha. Mas, enfim,
eu não vou falar muito sobre isso, porque aí eu vou falar besteira, inevitavelmente. Mas o que eu acho que é importante aqui é, de novo, fazer essa mesma ressalva que a gente fez em reuniões passadas, que o que a gente tem aqui não é a teoria de interpretação constitucional originalista, tal qual apresentada, vamos dizer, pelos originalistas mais respeitáveis, tanto quanto o que a gente tem aqui é uma espécie de, vamos dizer, para usar esse termo, uma espécie de senso comum teórico sobre como juízes deveriam decidir, por pessoas que sustentam que interpretar a Constituição é olhar para a intenção dos legisladores, desculpa, dos legisladores não, dos constituintes. Eu diria o que, principalmente nessas duas primeiras sessões, ele está retratando muito mais o jeito como o debate sobre interpretação constitucional é visto até do ponto de vista do leigo, né? Ou então, não necessariamente do leigo, alguém que não sabe de direito, mas alguém que não é alguém não acadêmico falando sobre essas teorias. Primeiro vendo como essa distinção entre juízes liberais e juízes conservadores, e onde o fundamento dessa distinção estaria entre reformar a Constituição ou aplicar a Constituição tal como ela é, até essa outra distinção um pouco mais acadêmica, mas ainda assim um tanto ingênua entre juízes hermenêuticos ou hermeneutas e juízes não hermenêuticos. Eu acho que ele é hermenêutico. Interpretativistas, juízes interpretativistas e juízes não interpretativistas, como se a distinção girasse em torno da ideia de que a jurisdição constitucional deve ou não deve levar em conta questões interpretativas. Então, eu acho que é só essa ressalva de que, ainda que dê para a gente aproximar todas essas teorias historicistas do originalismo, a gente tem que ter um cuidado, talvez, de tomar isso enfim, com um pouco de parcimônia, porque talvez as teorias originalistas sejam mais refinadas que isso, embora seja possível também de encontrar versões bem vulgarizadas dessa teoria, né? Acho que quanto a essa lição que a gente faz, assim, veio um gato, né? Essa criatura tá bem na frente, né? Mas quando a gente foca nesse ponto, muitas vezes pode parecer redundante, mas é só para a gente não confundir e fazer o que vários artigos fazem, né? De tomar o que está nesse capítulo como, então o Dworkin refutou todas as teorias possíveis e não há mais nenhuma outra teoria que possa, então, ser utilizada para interpretação jurídica. Então, não é bem assim, né? A gente sabe. Inclusive, eu não acho que seja exatamente a pretensão do Dworkin, como o João falou. Parece mais ser um apanhado geral de como se pode pensar essas teorias e como se pode fazer objeções a elas também. E eu acho que o que o Dworkin buscou usar foi efetivamente esses pontos centrais e comuns das teorias, até para simplificar o argumento, porque de fato ele teria que fazer muito assim para se opor exatamente a uma teoria. Ele teria que fazer vários livros para se opor a cada uma delas, o que tende a ser um pouco mais produtivo em alguns momentos, eu acho, né? Então, efetivamente, encarar uma teoria de frente e rebater ela ponto por ponto. De qualquer modo, eu acho que serve para boa parte das coisas, e eu acho que se a gente quisesse desenvolver em cima disso, seria possível, só que eu acho que fica um pouco difícil se a gente fosse colocar, por exemplo, um originalista versus Dworkin, eu não sei como a gente acharia respostas para o que um originalista até contemporâneo diria. Mas eu não sei, como eu falei, eu não conheço, então eu tenho essa certa dificuldade. Agora, com relação a onde está indo o livro, né? Acho que já ficou bem claro, na realidade, essa questão da importância da moralidade política para o Dworkin. É difícil, quando a gente for voltar e fazer que a gente faz um encontro, quando a gente termina o livro, a gente faz tipo um encontro final sobre os pontos principais do livro. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo assim que a gente acabar. Eu acho que vai ser um pouco difícil e talvez seja o momento que a gente vai ter que voltar na ideia do porquê a moralidade política da comunidade, né?
que é aquela ideia que a gente falava lá no início, que para o Dworkin o direito é só uma parte da moralidade política da comunidade. E tem toda a questão do problema, e que o Dworkin elimina muito bem nesse livro, porque ele só coloca como só partindo de algumas premissas. Mas quando a gente vai realmente questionar o pressuposto dessa teoria toda, né? Tipo, tudo que a gente leu até agora se encaixa em uma certa premissa de moralidade política. Não necessariamente pode dizer que é objetiva, né? Porque não é isso. Mas que, enfim, toda essa questão das nossas práticas serem efetivamente interpretativas também, eu acho que isso tudo vai ficar como dever de casa para a gente trazer todas essas dúvidas quando a gente for revisar. Pode falar, João, pode me interromper, acho que a gente está chegando num... A gente pode, claro, voltar no capítulo, né? Mas é que eu acho que tem essa questão que infelizmente começa a ficar muito latente quanto mais se encaminha para o fim, que é o como defender tudo isso, né? E eu sei, todo livro de filosofia ele parte de algumas premissas. O grande problema é quando essas premissas elas se mostram razoavelmente, eu acho, né? Razoavelmente problemáticas. Então, acho que não tem nada de errado de dizer, então, para isso, considerem esse argumento a partir dessa premissa e a gente segue. Acho que não tem problema nenhum. É assim que geralmente se faz, porque senão a gente não sai do lugar, né? Mas eu não sei, eu tendo a ter essas dificuldades, mas daí a gente acaba, eu acho que dá pra gente ir anotando elas. E quando chegar no último dia, assim, de dor, que a gente passar por todas elas. Pode falar, João. Tu ia falar. Não, eu queria até te perguntar se você acha que, vamos dizer, esse problema metodológico no Dworkin que a gente tá deixando de lado pro bem do argumento até o momento, se ele machuca tanto a argumentação dele nesse ponto. Porque nos pontos anteriores eu acho que ela é mais problemática. Mas quando a gente está falando de uma metodologia de interpretação constitucional, a gente está falando de vamos dizer, de um problema que é um problema normativo na teoria do direito, né? Uhum. Vamos dizer, eu acho que nessa parte, sem alguma, eu acho que na interpretação constitucional é onde a teoria do direito como integridade Melhor se encaixa. melhor se encaixa, melhor Uhum. mostra realmente o direito constitucional em sua melhor luz, né? Aí ele sucede e não tem os grandes problemas metodológicos, né? Eu sempre volto nesse ponto, mas nesse ponto daria para alguém ser uma espécie de um positivista metodológico, ou traduzindo a terminologia, daria para rejeitar toda a posição metodológica do Dworkin até esse ponto, que a gente discutiu nos primeiros 3 capítulos, e mesmo assim aceitar que o direito como integridade é a melhor teoria normativa de como Uhum. interpretar uma Constituição, né? Daria para a gente, vamos dizer, aceitar esse Dworkin light, que o Leiter fala várias vezes, né? Que não é o Dworkin verdadeiro, não é a coisa, Sim. mas enfim, uma Eu versão realmente eu acho uma das melhores partes do meu problema nesse capítulo, mas assim, não é uma coisa que eu tenha pensado muito, tá? Mas o meu problema com ele nesse capítulo, quando ele começa a fazer as objeções àquelas outras teorias e coloca, mas essa teoria ela não mostra o direito constitucional na sua melhor luz, a Constituição, sei lá, e essa teoria também não se adequa às nossas práticas. O meu grande problema com isso também é metodológico, porque eu não acho que toda teoria da interpretação tem essa pretensão de se adequar às nossas práticas, e não parece ser um dever de uma teoria da interpretação, que é uma teoria normativa. Entende? Então esse é o meu problema. E eu não tô dizendo nem que, tipo, a teoria do direito como integridade não é que eu acho melhor pro nosso direito constitucional, por exemplo. Eu acho que ele tem um caso muito bom pro direito como integridade, especialmente nesse ponto do direito. Se ele tem alguma nesse ponto do direito. Mas eu não sei. Não que eu tenha uma grande objeção, eu só acho que é possível ter uma teoria da interpretação que não busque se adequar às nossas práticas, e eu posso sim defender ela tão somente com uma ideia de teoria normativa que eu acho, por também minhas convicções do que eu sei, daí tipo, já muda com o que ele pressupõe que toda teoria tem que ter, que é de acordo com a conceito de moralidade política. Sei lá, eu posso crer que não sejam convicções de moralidade política, podia ser a minha convicção de moralidade política, sei lá, não tô dizendo que eu defenderia isso, né? Mas, e não, isso não é nenhuma objeção forte, sabe? É mais uma questão mesmo de, eu não acho que as teorias interpretativas se propõem, por exemplo, o próprio originalismo.
não sei se ele se propõe a dizer que isso é o melhor que a gente pode fazer, a questão da justificação, isso é o melhor, é o que melhor justifica as nossas práticas. Eu não sei se o John Williams precisa dizer isso para nos convencer de que seria uma interpretação melhor, porque e daí é uma questão minha, que é por isso que eu faço essa ressalva, eu tenho sido uma pessoa bastante meio Raquel agora, mas ressabiada de juízos políticos, de juízes, assim, digamos, porque quando a gente vai olhar para os casos mais concretos, e daí a gente pode pegar os exemplos que o Wesley mencionou, eu tenho um grande problema de pensar, e um dos meus maiores medos é um dia estar numa posição de juiz, não sei, eu nunca me candidataria, eu acho, candidataria para um cargo assim, eu nunca faria um concurso para juiz, porque eu realmente tenho sérios dilemas éticos que eu sei que obscureceriam completamente o meu julgamento. E eu não sei, assim, até que ponto a teoria da integridade também efetivamente é a melhor teoria. Eu não sei, assim, eu não tô dando que não nem sim, sabe? É mais uma questão de se eu me colocasse no papel de... Que interpretação a gente faz o tempo todo, né? Só que eu, particularmente, e isso é uma questão, talvez, de uma questão de prática jurídica, não exatamente de... Quer dizer, eu acho que é uma questão da teoria do direito, sim. Tipo, quando a gente interpreta leis e até a Constituição como advogados, é um papel muito diferente como a gente interpreta leis e, especialmente a Constituição, quando a gente é acadêmico. E é muito diferente o que a gente faz sendo juiz. E eu acho que essas distinções, elas não são pequenas. Eu acho que elas são enormes, sabe? E eu acho que a teoria do direito não responde muito bem, pelo menos isso são coisas assim que vozes da minha cabeça. Mas eu acho que não responde muito bem a essas diferenças. Eu sei que tem livros sobre interpretação. A questão da interpretação e raciocínio jurídico, eu sei que tem livros sobre isso, e eu sei que eles colocam muito bem essa questão de como funciona o raciocínio prático e etc. Mas, com relação a livros eminentemente de interpretação e de como interpretar, eu acho... Eu não sei, estou divagando já, pode falar, Ju. Não, até tem um ponto que eu estava pensando sobre. Eu acho que é nessa metade, essa metade da metade que a gente leu do capítulo, que o Dworkin, ele vai tem uma hora que ele vai mencionar com uma discussão que a gente teve lá atrás, acho que no capítulo 4, se não me engano, sobre o que ele vai dizer que são falsos dilemas, que são uma espécie de reminiscência, vamos dizer, de ferida mal curada do aguilhão semântico, que seriam, por exemplo, distinções entre o que o direito é e o que um juiz deveria aplicar e como um juiz deveria decidir. Que ele vai dizer que é um tipo de... que se a gente aceita a visão do mero fato ou o aguilhão semântico, a gente realmente tem como sustentar esse tipo de dilema, mas que esse tipo de dilema se dissolve a partir do momento que a gente aceita essa metodologia interpretativa e a gente vê o direito a partir do direito como integridade, porque os próprios fundamentos do direito vão ser uma função de qual história dessa prática jurídica melhor se adequa e mostra ela na sua melhor luz, né? Portanto, vamos dizer, os fundamentos do direito, eles estão sensíveis, e aí eu volto para o ponto também do Emmanuel, a uma pretensão de legitimidade do direito, mas também uma pretensão de legitimação dessa interpretação do direito. Se é que isso faz sentido. Uhum. Eu estava pensando sobre isso porque eu tinha falado que daria para a gente aceitar a teoria, essa parte da teoria do direito como integridade voltada à interpretação constitucional, mas não só a interpretação constitucional, toda interpretação do direito, né? Mas vamos ficar aqui no direito constitucional. E ainda assim rejeitar o interpretativismo do Dworkin. Quando tu tocou nesse ponto sobre, vamos dizer, sobre dilemas morais e sobre nem toda teoria da interpretação, teorias normativas, no caso, da interpretação, serem teorias exatamente
que se propõe a se adequar à nossa prática, ser uma interpretação construtiva da nossa prática. Isso me leva, sei lá, vamos dizer, me veio à mente que, sim, daria para a gente aceitar essa versão mais light da teoria do direito como integridade do Dworkin, e ainda assim rejeitar a metodologia interpretativa dele, mas não sem ajustes. Porque nessa versão light da teoria do Dworkin que a gente está aceitando, a gente não rejeitou esse tipo de dilema que a gente tem entre o que é o direito e como a gente deveria interpretar ele. Né? Esses tipos de dilemas, assim como o dilema entre se o direito injusto é direito, também eles... Não é exatamente um dilema, né? Mas... Enfim, mas todas essas distinções que o Dworkin vai dizer que são distinções que se dissolvem, quando a gente aceita essa versão fraca da teoria do direito como integridade, ela se mantém, e isso é interessante porque o modo como a gente vai olhar para essa teoria nossa da interpretação constitucional, essa teoria normativa, vai ser uma espécie de uma teoria, eu vou usar um jargão, mas uma espécie de teoria ficcionalista sobre o direito como integridade. Porque não é que a gente realmente aceita que, por exemplo, que os fundamentos do direito são uma função da melhor interpretação construtiva do direito. Por exemplo, eu poderia ser um positivista jurídico e ainda assim aceitar normativamente que o jeito como a gente deveria interpretar o direito seria de acordo com o direito como integridade. Isso só quer dizer que quando eu vou interpretar o direito para fazer, por exemplo, resolver qualquer caso, principalmente casos do direito constitucional, que vamos supor que a gente tem uma Constituição bem enxuta e antiga como a dos Estados Unidos. Eu viria a interpretar o direito a partir desse, vamos dizer, no modelo do Hércules, e, vamos dizer, supondo ou pressupondo que o modo como a gente deve decidir o caso não é só uma função de como é o direito, como vamos dizer, como uma questão de fato, mas como uma questão de qual é a melhor interpretação dentro do leque de opções possíveis que mostra o direito em sua melhor luz. Né? E isso é... Só para fechar o ponto, já estou começando a gaguejar aqui. Mas eu estou só ressaltando esse ponto, porque isso mostra, e agora retornando ao ponto do Emanuel, porque a gente pode fazer isso, a gente só pode fazer ter esse tipo de atitude em relação à interpretação do direito, de ter uma teoria normativa sobre a interpretação constitucional, que é que se propõe a fazer uma interpretação construtiva do direito, me parece, quando a gente está dentro de um sistema jurídico que tenha algum grau mínimo de legitimidade democrática, ou de legitimidade moral, para não falar necessariamente de democracia, mas que tem algum tipo de legitimidade moral mínima. Porque só a partir desse ponto, a teoria do Dworkin não se torna uma espécie de, eu não sei, algum tipo de coisa que piora o caráter venenoso de um sistema jurídico. Esse é um problema que o Emanuel até citou o Deisenhouse. Eu vou terminar o comentário, só li a primeira linha. Mas ele propõe, ele tem esse argumento contra o Dworkin, de que, por exemplo, fazer uma interpretação construtiva do sistema jurídico da África do Sul na época do Apartheid só tornaria coisa pior, porque ela procuraria ver o direito do Apartheid nem sua melhor luz, quando seria extremamente controverso, para não dizer uma interpretação construtiva inadequada do direito, procurar ver vamos dizer, uma das principais divisões, ou melhor, uma das principais regulações sobre a igualdade dentro do direito sul-africano como uma espécie de defeito, como a gente pode fazer com, não sei, com provisões estatutárias que são de menor importância, às quais eu não necessariamente tenho que me adequar na minha interpretação. Mas
Isso, exatamente. Não é o único. Exatamente. Mas, pois é, eu até queria discutir esse ponto contigo, Manuel. Eu vou parar de falar agora. Mas esse caso do direito sul-africano, na época do apartheid, no direito como integridade, não parece ser o caso, não só que a teoria do direito como integridade, ela é dificilmente aplicável a um caso como esse, porque a gente tem um regime que abertamente rejeita um dos princípios fundantes do direito como integridade, que é a ideia de igual consideração e respeito e igual status moral de cada indivíduo daquela comunidade de princípio, né? Mas, enfim, eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou começar devagar. E agora eu só vou ler o comentário do Emanuel. O comentário do Emanuel é sobre aquele texto do House que eu acho que eu até retuitei um comentário no The Journal of Things You Like Lots, lá, sobre o Thomas Bustamante, professor aqui da UFMG, Interpretive Authority and the Kelsenian Quest for Legality, que a gente mencionou não, mas eu lembro que eu tuitei, eu posso compartilhar isso lá no grupo, para quem estiver interessado, que assim, é muito avançado para mim, porque eu honestamente estou no nível, eu ainda estou entendendo a teoria do Dworkin, tipo, entender a interpretação que as pessoas fazem dela já é, já é pior ainda. Eu não vou comentar esse ponto do House, mas eu não sei também, João, quanto que esse ponto da África do Sul é um problema para o Dworkin, porque ele já parte do pressuposto de que é uma teoria particular, né, do direito que ele faz. Ele está fazendo teoria do direito para a realidade dele. Não sei se ele entenderia que todo ordenamento jurídico pudesse ser interpretado e entendido a partir da teoria do direito dele, assim, se ele se propõe a esse tipo de... É esse mesmo, João. Mas eu não sei se ele se propõe a esse tipo de pretensão mesmo, assim, em geral. Eu não sei se é uma crítica de muitos autores. Não que ela deixe de ser uma crítica, assim, tipo, não, mas não sei se é exatamente... Ataca exatamente o Dworkin, sabe? Eu não sei. Por favor, Emanuel. Tá, só uma ponderaçãozinha rápida. Tem uma crítica interessante do Lewis Kornhauser, que ele fala que ele vai dizer que as teorias do Dworkin, na verdade, a teoria da adjudicação do Dworkin é uma teoria não posicional. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer com não posicional é o seguinte, é como se ela ignorasse, tem duas perspectivas. Uma, ela ignora do ponto de vista interno de qualquer ordenamento jurídico que você tem diferentes graus hierárquicos de decisórios no Poder Judiciário. Basta você comparar, por exemplo, um juiz de primeiro grau de uma comarca do interior do Rio Grande do Sul e a responsabilidade de um juiz da Suprema Corte, né? Então, primeira coisa. E ele fala não posicionais no sentido de que a teoria do Dworkin, ela ignoraria as inúmeras distinções, e aí em sentido bem amplo, tá? Institucionais, políticas, econômicas, sociais, culturais dos diferentes ordenamentos jurídicos. Se Dworkin fosse responder isso de uma maneira mais direta, ele diria assim, tá, beleza, mas eu não estou querendo criar e isso é meio contraditório, porque embora ele diga uma coisa, eu acho que na prática ele quer outra. Ele vai dizer assim, não, mas eu estou criando uma teoria aqui para o direito americano, eu não estou criando uma teoria. Mas quando ele vai discutir os fundamentos do direito, não me parece que ele está pensando só no direito americano. Aí a gente pode pensar assim, eu tenho em mente, por exemplo, que é possível pensar num meio termo. Se você for um radical anti-dworkiniano, você vai pegar essas críticas e você vai logo descartar. Eu já vi muita gente boa mesmo, assim, professores. Eu me lembrei agora do próprio Kinnerenberg, né, que eu convivi com ele, assim, que ele dizia assim, não, mas você tem que ter cuidado, você está querendo aplicar uma teoria do Dworkin, que é uma teoria escrita para common law, no sistema brasileiro, por exemplo, que é do civil law. Então, assim, você pode partir de uma premissa de que ela não é utilizável de jeito nenhum, justamente porque você está falando, só para explicar, porque eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui, você está falando do modelo africano, né? Nesse contexto do apartheid. Então, uma leitura é dizer, não, ela não serve para nada.
porque não se aplica aqui, porque é completamente incompatível. Você pode ser um dworkiniano mais apaixonado e dizer, não, ela serve, claro que serve, em qualquer contexto. Você pode tentar uma teoria de meio termo, que é o que eu acho mais plausível, né? Uma teoria de meio termo diz o seguinte, bom, é óbvio que se eu tenho um autor que ele está inserido no contexto do direito norte-americano, que ele está pesquisando, e é natural, porque, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de colegialidade judicial no Brasil, tem coisas, se eu for explicar o funcionamento da Suprema Corte brasileira para um pesquisador inglês, eu posso ter a melhor tradução do ponto de vista semântico mais cuidadosa possível, e ele não vai entender. Porque não faz sentido para ele alguns juízes agirem de certas formas que aqui para nós é normal, e vice-versa, né? Então, assim, o que eu acho é que o que a gente pode tentar é pegar, do ponto de vista, digamos, não paroquial, não local, né, não específico, alguns valores apregoados na teoria da integridade que podem ser inseridos, a meu ver, em qualquer ordenamento jurídico, em qualquer lugar. Claro que para isso demanda algumas adaptações, né? Assim, porque você tem realidades locais. Por isso que eu acho interessante essa distinção. Eu ainda estou digerindo um pouco. Eu li alguns capítulos desse livro, do The Long Arc of Legality, mas eu estou tentando digerir ainda, porque é um daqueles livros que não adianta você sentar para ler rápido, que você não vai conseguir nunca. Você vai. Tipo, eu me sentia profundamente limitado, Bárbara, porque eu passava uma tarde inteira lendo 3 páginas, eu voltava e voltava de novo. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou ficando louco, eu não estou mais entendendo nada. Mas, assim, se tem uma coisa que eu acho que é legal, que eu entendi, é que a gente passou a vida inteira no direito discutindo o positivismo e o antipositivismo. E aí você pode botar os naturalistas, os interpretativistas, o interpretativismo forte, o interpretativismo fraco, enfim. E talvez, o que eu achei legal é que ele trouxe um questionamento interessante. Talvez essa discussão não seja a discussão mais importante. Talvez a discussão mais importante seja você pensar, porque toda essa discussão gira em torno do argumento, não do argumento de autoridade, desculpa, mas da autoridade, da legitimidade do direito, né, de quem tem autoridade no direito. E aí ele inverte um pouco o foco, é como se ele mudasse o ângulo da luz. Nós estamos discutindo aqui quem tem autoridade para criar e para interpretar o direito, mas quem é o sujeito do direito? E aí ele vai dizer que tem uma teoria, aí ele vai tentar começar a dizer que, assim, a gente pode pensar numa nova divisão do direito, que é uma divisão entre teorias estáticas e teorias dinâmicas. E a teoria dinâmica, ela, de certo modo, ela alivia um pouco dessas tensões, embora criando outras diferentes, mas, assim, que a legitimidade estaria muito mais como uma questão argumentativa. Você não tem uma legitimidade a priori. Assim, voltando aqui para a discussão, Bárbara, tipo assim, você fala, mas se eu fosse juiz, eu teria muita dificuldade, porque eu teria um conflito moral entre os meus valores, meus princípios, assim, e eu acho que a questão interessante dessa visão de uma legitimidade dinâmica do direito é mais ou menos no sentido de dizer o seguinte, eu não tenho como definir a priori necessariamente o que é legítimo, o que é ilegítimo. Eu posso até ter alguns parâmetros, algumas ideias, algumas coisas, mas em algumas circunstâncias, talvez o juiz vai se ver diante de um dilema que, não, assim, mas ele agiu com legitimidade ou não? Eu não sei. Eu não sei, mas vamos decidir os argumentos. Vamos ver quais foram os argumentos da decisão. E a partir disso eu vou construindo a legitimidade. A legitimidade, ela não é dada, ela é construída. Então, assim, em alguns... Pensando na realidade brasileira. Mas nesse caso aqui o juiz ignorou a Constituição. Mas será? Vamos escutar os argumentos dele, vamos ver o que ele falou. Será que essa era uma hipótese que não tem previsão constitucional? E aí a gente tem que fazer uma interpretação principiológica com base nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, né, um conceito de full law. Que, aliás, o livro do The Long Arc of Legality, ele tem uma dificuldade para mim, porque essa ideia de legalidade, ele fala muito no ponto de vista do direito internacional, né, que não é bem o meu foco. Então, às vezes, acho que tem uma hora que a gente está escrevendo, aí eu já estou numa fase de que eu não consigo ler nada que eu não consiga associar diretamente com a minha pesquisa. Então, quando eu começo a ter a sensação que eu estou lendo uma coisa que pode ser muito interessante, mas que está me levando para voar bem longe do meu cerne, eu já me canso, eu não consigo voltar. Mas, enfim, foi só
uma contribuição aí para a discussão. Não são respostas, são inquietações, na verdade. Eu só queria fazer uma pergunta sobre essa distinção entre concepções estáticas e dinâmicas de direito. Aqui, a gente não está falando nada a ver com a distinção que o Kelsen faz entre sistemas dinâmicos e estáticos. Seria mais, sei lá, uma espécie de distinção entre interpretações protestantes e interpretações dogmáticas do direito, vamos falar assim, um certo? Dogmáticas no sentido de autoridade, ou canônica, ou não também. Pois é, eu acho que é exatamente assim, de novo, estou tentando digerir, tá? Então eu não estou. Aqui está muito mais como uma sessão de terapia, que eu estou falando meus sentimentos, botando para fora, do que propriamente dito uma palestra, uma explicação, uma apresentação, porque eu estou tentando digerir ainda. A questão aí é que está o pulo do gato, João, que me parece que a gente tratou a vida inteira como se Kelsen fosse totalmente diferente, por exemplo, da perspectiva de Dworkin. E aí ele diz, não é bem assim, ao contrário. E é isso que eu estou tentando digerir, até para ver se eu consigo inserir alguma coisa na minha pesquisa também. Porque ele vai tratar a construção, se eu entendi, né, de novo, fazer a ressalva do se eu entendi alguma coisa disso, é que a teoria do Kelsen seria muito mais uma teoria dinâmica de construção da legitimidade, mais próxima do que do Dworkin, não o contrário. Eu fiz essa mesma cara também, João. Então, assim, mas aí é o que eu acho que está a grande surpresa da coisa. Ele está tentando demonstrar que se a gente fosse fazer uma divisão nessa questão de teoria estática e teoria dinâmica, o Kelsen estaria muito mais próximo, mas ele mesmo diz no livro dele, ele diz com todas as letras que ele está fazendo uma leitura não ortodoxa. Né? Então, dizendo, olha, isso aqui não é o que as pessoas leem. Talvez nem o próprio Kelsen lesse ele dessa forma, mas ele tem argumentos interessantes, assim, que enfim, mas assim, mas a ideia é essa, é que talvez ele está dizendo assim, olha, a interpretação protestante não é tão diferente do que o Kelsen está dizendo, não. E isso vai na contramão de tudo aquilo que a gente, pelo menos eu, tinha como perspectiva da teoria da norma hipotética fundamental, por exemplo. Nesse sentido, eu acho que não tem muito a ver com a terminologia que o próprio Kelsen usa para sistema estático e dinâmico mesmo, João. Eu acho, assim, olhando de longe. Eu li aquele textinho também do Bustamante, mas como eu não li o livro, eu não vou lá opinar, mas eu acho que não tem muito a ver com aquela terminologia, não. Talvez, quer dizer, talvez tenha algum tipo de elogio à terminologia do próprio autor, né? Tipo, eu vou utilizar isso aqui, mas eu acho que não com esse sentido, não sei. Como o próprio Kelsen, às vezes, tende a fazer com o Kant, né? De usar a terminologia e, às vezes, até fugir um pouco. E ele acaba, às vezes, fugindo um pouco do que o próprio Kant tinha feito. Mas, enfim. O problema da terminologia é que, às vezes, por conta de se a gente assim, tudo bem, eu sei que terminologias importam, claro, né? Assim, não tem como a gente ignorar. Mas, assim, muito da teoria do Dworkin, por exemplo, ele é criticado por algumas terminologias que ele usa. Que talvez se ele dissesse a mesma coisa com outros termos, eu não consigo pensar em nada agora, desculpa, acho que minha mente está um pouco cansada, mas eu sei que essa crítica existe. Que alguns termos que o Dworkin usa, ou por serem ambíguos demais, ou por serem enfáticos demais, se você se pegar ao termo em si, você. E o pior, assim, o Dworkin é criticado por isso, mas ele, às vezes injustamente, mas ele faz a mesma coisa. Ele também escolhe algumas terminologias dos seus adversários, faz aquilo ali um espantalho e se apega àquilo ali. Então, fazendo uma comparação bem boba, isso é a mesma coisa assim. Não é porque um partido político tem um nome socialista no nome que necessariamente ele é socialista, ele é de esquerda. Não é porque necessariamente você tem um nome de liberal no partido político que ele tem uma doutrina liberal. Então, a mesma coisa, alguns termos que são utilizados, tipo assim, é como se a gente tirasse aquela terminologia, então vamos substituir esse termo por outro. Agora faz sentido. Porque você vai ler na explicação daquela teoria e faz sentido, mas se você partir do título, da nomenclatura daquilo ali, enfim, mas me parece interessante. Acho que a ideia é contrapor Kelsen aqui ao Hart. Mas, enfim.
que isso é até uma coisa, a gente pesquisando Kelsen nesses últimos dias, foi uma coisa que a gente notou que eles, quanto mais a gente lê, a gente vê que eles são muito distintos, né, o Kelsen e o Hart. Eu já tinha essa impressão antes, porque eu comecei teoria do direito pela teoria pura, e quando eu li Hart, eu fiquei, meu Deus, né, o que é isso? Porque para mim era bem diferente. O que me surpreende mesmo não é nem o afastamento, afastamento existe, entre o Hart e o Kelsen, e sim a possibilidade de compreensão de um grupo em que o Kelsen faça parte junto com o Dworkin nessa perspectiva. Mas eu acho que é isso que ficou, todo mundo fica meio de boca aberta com esse tipo de livro, assim. João, o que tu ia falar? Pois é, não vai ser nada muito produtivo que eu vou dizer, porque é só um embasbacamento, mais do que qualquer coisa, mas até porque eu tô com esse livro do Dyson no Kindle para ler, mas colocar livro no Kindle é tipo colocar livro na estante, né? Não funciona. Porque essa relação entre uma perplexidade sobre qual que seria esse ponto em comum tão forte entre o Kelsen e o Dworkin. Porque para mim, pelo menos nessa distinção do Dworkin, do Dyson, o Kelsen para mim sempre esteve muito mais ligado a uma ideia de que decisão juridicamente correta é a decisão autêntica, e ele sempre me pareceu ter vamos dizer, uma espécie de metaética uma concepção da metaética muito, não vou dizer relativista, mas não cognitivista, negar qualquer tipo de valor de verdade a proposições morais, ou então quando não falar que, vamos dizer, que juízes morais são irracionais nesse sentido, que não existe uma base racional para a gente apontar quais juízes morais são verdadeiros, quais são falsos, ou quais são mais felizes ou infelizes que outros. Enquanto que o Dworkin parece estar num ponto quase que oposto, né? Embora ele seja um quietista sobre a metaética, que, enfim, só causa dor de cabeça para todo mundo, mas ele certamente é uma espécie o Dworkin certamente é um realista moral em algum sentido, né? Em algum sentido ele acredita em objetividade, embora ele não use essa terminologia. Em algum sentido ele argumenta, vamos dizer, ele é um antirrelativista nesse sentido. E isso tem um impacto na teoria do direito dele, né? Porque se ele fosse um relativista sobre a moralidade, não faria sentido a gente procurar por uma resposta correta no direito e para problemas de moralidade política, né? E, enfim, é só isso que me deixa meio mais intrigado que qualquer coisa, porque eu obviamente não li o livro do Dyson, né? Mas, enfim, é só uma curiosidade, uma perplexidade positiva, porque eu vou tentar pegar o livro para ler assim que possível. Mas eu acho que o que é produtivo, o Emanuel falou ali antes, é uma sessão de terapia, mas eu acho que o grupo de estudos, quando não é, e eu gosto particularmente desse formato de onde a gente testa as ideias, né, e fala umas besteiras, porque a gente às vezes não, por exemplo, essa questão que eu mencionei sobre o que eu entendo por diferente entre a interpretação que o advogado faz, a interpretação que o juiz faz, e tem coisas que pelo menos me chamam a atenção enquanto eu estou trabalhando mesmo, e vou pensar sobre o que eu estou fazendo. É uma coisa que geralmente a gente não coloca para fora, então acho que esse é um momento bacana de colocar essas ideias, não necessariamente testar elas, mas iniciar o teste delas, né? Tipo, umas impressões que a gente tem, que é muito louco, que nem o Manuel falou, talvez a gente esteja indo para um pouco mais longe da nossa própria pesquisa e a gente para por aí, mas é bacana para ver até onde as nossas tá esclarecido para a gente mesmo, que a gente acaba pensando só para a gente, né? Isso é bacana, eu gosto do grupo de estudo por causa disso. Se vocês não gostam desse formato e preferem que a gente venha um pouco mais preparado, vocês avisem que a gente começa a vir mais preparado. Mas eu acho que isso é importante porque a gente pode sim fazer outros momentos em que a gente venha não só para ler o texto, mas como para estar melhor informado. Tipo, não vamos testar a ideia, a gente vai só falar coisas extremamente, ou pelo menos minimamente, incontroversas aqui. Mas eu particularmente acho que esse é o espaço, tá, gente? Então, vocês também, com relação às dúvidas que vocês têm,
que às vezes é um absurdo falar entre pessoas um pouco mais qualificadas que a gente. Testem aqui, né? Falem aqui, porque a gente vai estar junto nesse mesmo barco. Acho que não é nenhuma questão, o Emanuel acho que é exemplo disso, não é nenhuma questão de um grau de qualificação, é que eu acho que todo mundo tem esse momento, né, de colocar uma ideia não dita ainda para fora, e talvez, sei lá, a gente vai falar e, pô, não faz sentido algum. Mas eu acho que essa discussão tá aqui para isso, então se sintam à vontade para participar também. Eu tô falando meio nesse tom já pra gente ir terminando, assim, né, por causa como a gente não leu todo o capítulo, eu não quero nem até a metade, porque eu não preparei o restante, mas eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Com relação ao pessoal que é novo e também tem essa dificuldade que eu também tenho, né, de acompanhar algumas coisas, alguns autores mais contemporâneos. Não se sintam mal por causa disso, não se sintam talvez desafiados ou motivados a procurar. É bom ter várias referências nessa área justamente por isso, porque daí eu pelo menos demorei muito, porque quando a gente pesquisa, sei lá, aquelas dicas de pesquisa de como pesquisar a teoria do direito e vai lá, abre a Cielo, a plataforma, né, e só joga alguns termos, vocês vão ver muita coisa ruim. Então, pelo menos aqui a gente tem essa oportunidade de trabalhar com alguns autores contemporâneos que talvez nos ajudem a entender um pouco melhor esses autores antigos, mas que não necessariamente a gente precisa, já durante a graduação, entender a crítica deles e entender inovações com relação às teorias mais antigas. Emanuel, acho que é um novo membro. Se tu levantou a mão, inclusive eu queria te dar as boas-vindas. Sim, eu agradeço, quero agradecer por terem aceitado a minha participação. E aproveitando o ensejo da tua fala no sentido de leitura, eu gostaria de saber exatamente isso, onde é que a gente consegue obter um link em PDF, uma bibliografia a ser seguida. Então, nesse sentido, eu gostaria de ter maiores esclarecimentos. Claro, eu até peço desculpas por não ter te explicado antes, tá? Mas mais ou menos como é que a gente funciona. E aqui, pessoal, quem quiser indo, tá liberado, tá? Assim, tchauzinho para quem precisar, porque talvez seja repetitivo para alguns. Então, eu já agradeço também por pessoal que participou das conversas, fico muito feliz por isso, você sabe. Com relação à nossa bibliografia, até com quem estava curioso para saber o que vamos ler depois, né? Como a gente lê livros, normalmente a gente lê o livro inteiro. Algumas exceções são, como no ano passado aconteceu, que a gente leu alguns artigos Uma Questão de Princípio, do Dworkin, e levando os direitos a sério. Mas a gente normalmente segue um cronograma, onde a gente estipula metade do capítulo para cada encontro. Hoje, por exemplo, o Wesley fez uma apresentação excelente, né, do início do capítulo. Na semana passada, acho que na semana passada foi o Rodrigo, foi excelente também, o Renato na outra. Então está sendo muito bacana. Mas a gente normalmente coloca com antecedência. O próximo livro que a gente vai ler vai ser o pós-escrito do Hart. Ele deve ter algo como umas 100 páginas, se eu não estou viajando na maionese. Mas eu acho que é por aí, não sei, João, não lembro agora. Mas a gente sempre disponibiliza eles em PDF lá no nosso grupo. Acho que todo mundo está lá, todo mundo que está aqui está lá. Na descrição do grupo tem o link para o Drive, onde tem as leituras obrigatórias, e a gente às vezes recomenda algumas leituras também lá no cronograma, ou acaba mencionando aqui coisas que seriam interessantes, né? Por exemplo, a gente colocou um artigo, um review do Thomas Bustamante, que, quer dizer, eu coloquei, né, lá no grupo, mas o pessoal mencionou sobre um livro, o livro é aquele The Arc of Legality, né? Acho que é o nome. The Long Arc of Legality. Enfim, meu inglês é péssimo. Mas a gente assim recomenda mais para situar que essas discussões que a gente está tendo com teorias que são, entre aspas, antigas, né, elas estão bastante vivas, né, só que esses autores, eles dominam elas muito melhor do que a gente, e eles discutem, eles criticam e contrapõem essas teorias. Então, a gente está fazendo esse esforço de não ficar só preso no passado com relação ao livro do Dworkin e trazer essa discussão para a teoria do direito contemporâneo. Essa é a proposta do grupo também, né? A gente está trazendo a discussão lá do debate entre Hart e Dworkin. A gente menciona muito o Kelsen, mas a gente não chegou a ler em grupo a teoria pura do direito, nem nenhum outro artigo, nem outro texto, só para esclarecer para todo mundo que está aqui e entrou depois. Mas a gente é assim, a gente tem inscrições contínuas, se conhecer gente interessada em participar, pode chamar, porque a gente tem certificado e tudo, essas coisas, a gente é formalizado do grupo,
mas a gente tem inscrição contínua para oportunizar que o máximo de pessoas possa participar e não perca, né? Porque a gente trabalha num crescendo que não necessariamente a pessoa vai perder muita coisa para, sei lá, perdi o conceito de direito, não vou conseguir ler agora. Não, na verdade vai, né? A gente sempre pede que leia o livro, né? Que tente se inteirar. Mas não é como se fosse impossível, eu acho. O conceito de direito é difícil de falar isso deste livro, né? O conceito de direito, eu acho que realmente é problemático dizer que não dá, que é tipo desprezível, porque ele não é efetivamente. Para a teoria do direito, eu acho que é meio obrigatório. Mas, assim, não é obrigatório ler agora, né? Vocês podem tomar o tempo de vocês e acompanhar a gente na discussão, que a gente vai tentar sempre fazer o esforço de relembrar o que a gente já trabalhou, né? Nos próximos dias, então, a gente vai terminar o Império do Direito. Quando a gente concluir a leitura, a gente vai fazer um dia só para discutir a metodologia, questões problemáticas, questões teóricas que a gente, pelo menos, consegue sedimentar com relação ao livro, para, então, ir para o pós-escrito, que a gente vai trabalhar, e daí, se vocês vão notar, a gente não vai trabalhar todas as coisas, o Haidt não vai fazer objeções a tudo que o Dworkin escreveu. É tão somente quanto a questão metodológica, a questão também do positivismo jurídico, né? Então, é essa discussão que a gente está agora. A gente está, se a gente fosse situar, a gente está na discussão do debate Haidt e Dworkin, tentando trazer ele mais próximo da teoria do direito contemporâneo. Então, esse é mais ou menos o lugar comum que a gente está agora. Após o conceito de direito, né, após o pós-escrito, meu Deus, que horror que ficou essa frase, a gente ainda vai decidir em conjunto quais os livros. Eu acho que os candidatos, de fato, é o clássico do John Finnis, do meu lado, também o do Lon Fuller, que eu esqueci agora, aquele da... Tem alguma coisa com moralidade, eu acho. Isso, esse aí, né? A moralidade do direito, acho que é. E eu acho que todos esses dois têm em português, então a gente poderia. A gente está ainda conversando. A gente ainda está conversando. Eu acho que o do Fuller não tem esse problema. Sério? Não. A não ser que o Gilberto esteja fazendo isso em segredo também, eu acho que não tem, não. Chocada agora. Lembra que até a gente chegou a discutir de fazer a loucura de ir traduzindo os capítulos para quem não quiser falar em, sei lá, ler em inglês? Mas a gente não vai conseguir, a gente sabe disso. Não vai dar, não. Pelo menos agora a gente não vai conseguir. Mas o que a gente tem que, então, ver uma lista de candidatos. A gente falou de outros, eu acho que a gente falou de alguns, até do Waldron. Sim, que não... tinha o Law and Disagreement, que, se não me engano, tem em espanhol, não tem em português. Tinha o outro do Waldron, que aí tem em português, que é A Dignidade da Legislação. Tinha o Moral Combat, da Heidi Herd, Combate Moral, também é traduzido pela WMF. Direito e Interpretação do Andrei Marmor. Emanuel tá saindo. Até semana que vem. Obrigado pela discussão, Emanuel. Mas eu acho que eram esses. Tinha mais um. O do John Finnis, a dificuldade, tem tradução, mas é uma tradução super antiga da editora da Unicinos. Eu sei que o Horácio tem essa tradução. De repente a gente pode entrar em contato com ele pode ajudar a gente. Porque ela tá fora de... não tem mais nos estoques, enfim. Tá, não tem mais edição. Não tem mais edição. Caberá a nós. E tem o Russ, né? Tem o Russ. O Russ seria interessante enfim, por vários motivos. Na verdade, o Russ seria o mais interessante, né? O problema é ser acusado de querer, né, estar impondo a vocês que vocês sejam grandes positivistas e analíticos e etc. Mas eu e o Joe, a gente iria muito pelo lado do Russ, né? Do Joseph Russ. Então, a gente fica também... O que a gente está buscando, caso vocês queiram ver algumas sugestões? É seguir uma linha temporal, pelo menos, né? De onde a gente estava do Dworkin para frente, pelo menos contemporâneas do Dworkin, assim, não uma coisa tão recente, agora, pelo menos. Por isso que a gente está falando isso. E a gente eventualmente vai chegar na teoria do direito contemporâneo, assim, tipo, full, né? Mas isso é planos para daqui muitos anos, né, João? A gente tem esse conhecimento. Mas a gente pode ver, assim, o que vocês preferem depois de Dworkin, o que fica mais bacana. O Raz, não sei como você gosta de falar, tem um problema que a linguagem, eu acho, né, João?
É muito mais complicado. É muito mais complicado. Eu acho que talvez não seja nem a linguagem, mas é que ele escreve de um jeito mais árido. Vamos dizer, se você aguentar, pelo menos você vai estar lendo algo que é honesto, que explica as próprias premissas, mas ele é mais filosoficamente exigente, né? A gente não vai, por um lado, precisar ficar fazendo todas as ressalvas de que, não, mas peraí, o Dworkin retratou mal a teoria desse cara aqui, Sim. ou qualquer coisa desse tipo, mas ele é filosoficamente mais chatinho, né? E aí, sei. É bem mais chato. Eu acho bem mais chato. Não chato de ruim, gente, né? Chato de exigente mesmo. Mas a gente vê com vocês o que vocês acham melhor. E conversamos também, porque também não adianta ir para um livro muito nada a ver só porque ele vai ser mais simples. Tem gente que às vezes pergunta, né? Ah, tá, mas por que a gente não lê um livro mais de filosofia? Isso aconteceu no começo. É mais porque a gente não tem essa proposta, tá? É meio arbitrário isso mesmo. Assim. A gente tem a proposta de ficar um pouco mais especificamente nessa discussão que a gente está tendo. Né? O que é direito e né, ou o que deve ser também, né? Caso queiram discutir teoria normativa. Mas a gente fica por essa discussão. É mais ou menos essas premissas, caso vocês queiram pensar em livros. Por que não Kelsen? Já perguntaram também. Né? Na verdade, a gente não tem nada contra. Eu gosto muito, o João também. Eu Por que acho não, mais. né? Só a gente vai voltar, né? A gente vai estar voltando. E é um autor, eu acho que não igualmente exigente, assim, mas para quem quer realmente entender, eu acho que ele pode ser bastante exigente. Então a gente vê o que vocês preferirem. Ele também é um positivista, né? Mas por outro lado, é o que a gente estava comentando hoje, é por outro lado. Mas é isso aí, fica também a critério da gente conversar. Senão a gente vê a moralidade do Fuller tem, né? Ou é esse Dei que uma não tem? pesquisada, eu Ah, não, tenho é esse que quase não tem, certeza que né? não. É esse que não tem, Tá, infelizmente. Ele é tá. curtinho, são umas 150 páginas, mas eu acho que a ideia de traduzir não ia dar certo, Não, não. a gente conseguiria, só que não nesse momento das nossas vidas. Mas Sim, enfim. com muito sacrifício de outras coisas, mas... Exato. Mas a gente vai conversando com vocês. Eu não sei, Emanuel, se eu expliquei bem também. Posso estar viajando na maionese, daí tu me avisa se ficar alguma dúvida. Ficou bem claro. Eu não tinha observado que tinha nas descrições do grupo, mas foi bem Ah, não, claro. Sim. mas E agradeço pelas informações. capaz, não, é que eu também não falei, né? Mas enfim, tá lá sim. Eu acho que tem também o cronograma, mas enfim, a gente. Às vezes eu vou alterando o cronograma, mas a princípio, para a semana que vem, vai ser a parte do passivismo para frente, um pouquinho antes do que está no cronograma, porque eu que estava responsável por falar sobre essa parte. Não me preparei para falar, então eu não queria falar assim, tá bem preparada, que, né, o Ela fez uma apresentação boa, eu não queria estragar. Mas enfim, a gente vai conversando aí durante a semana. Semana que vem, felizmente, o Renato vai apresentar. Mas a gente ainda tem um outro capítulo, se eu não me engano, a gente tem um outro capítulo. Então, eu vou dividir igual, né, o capítulo. Acho que até já tá dividido, não lembro agora. Mas eu vou dividir o capítulo. E vocês podem se sentirem à vontade também, se separarem para apresentar. A conclusão fica a cargo de mim e do João, tá? Mas com vocês junto, eu peço que vocês tragam as dúvidas, comentários, tudo que tem sobre esse livro no último dia, então, tudo que vocês forem anotando ou que ficar de dúvida até aquele momento. Mas é mais ou menos isso. Então, na semana que vem, a gente vai do passivismo para frente, depois o Renato continua, porque vai ser o dia dele, né? Concluindo, então, o capítulo 10, se eu não me engano, é 10, né? Sobre a Constituição. E terminando com esse livro, né? A gente vai chegar nos finalmente. Eu não sei se ficou mais algum recado. Ah, gente, de novo, né? Se vocês quiserem participar do nosso seminário, a gente está com inscrições abertas, a gente vai começar a homologar, porque está chegando bem perto. É que eu me preparo com umas coisas com muita antecedência, né? Então falta 15 dias para mim, já está muito perto. Então eu vou mandar o lembrete para o pessoal se inscrever, mas para quem já tivesse inscrito, como tiver algumas inscrições, a gente vai homologando. E daí combinando os dias com quem primeiro for se inscrevendo. Vai ter preferência, então, de escolher com a gente o dia. Mas fica por aí, se alguém quiser mais informação com relação ao nosso seminário, está no nosso site, né? É aectas.furg.br. É o segundo post, mas eu vou botar ele para cima de novo e vou enviar para a FURG também, para fazer essa divulgação. Outra coisa, MPU está com instruções abertas para quem quer um currículo. É bom, né, apresentar trabalho.
Não precisa submeter o artigo todo, então é só o resumo, só apresenta o resumo. Tem o modelo é híbrido, pode apresentar à distância. E tem a UFPEL também, que abriu a CIEP, que tem Congresso de Iniciação Científica também, só que é totalmente presencial, e daí fica só para o pessoal aqui da FURG e da UFPEL. Deixa eu ver, né, se eu esqueci de alguma coisa. Não lembro. Se eu lembrar, durante a semana eu vou mandando para vocês. Mas tem esses 2 eventos. Quem mora lá em Minas tem um evento maravilhoso, lá no começo de agosto, lá promovido pela Associação Serras de Minas, que é a cátedra deles. Este ano é o Thomas Bustamante que vai fazer. Fenomenal. Muita gente fantástica no evento. Mas, enfim. Qual que é o tema desse ano mesmo? Eu esqueci. Eu ia falar, eu esqueci. Eu esqueci, mas eu vou mandar no Insta. Vou compartilhar do Insta pro grupo também. Se tu for olhar já, logo em seguida, tu compartilha lá. Mas é bem bacana. Então, a gente vai soltando esses nomes até para vocês que estejam pensando em fazer pesquisa em teoria do direito, já vão pescando também, sabe? Porque é uma coisa bacana de fazer esses contatos e conhecer quem faz teoria do direito hoje. Até para prospecção de orientador no futuro. Enfim, contatos mesmo, né? Essa semana também conversei isso aqui. Agora eu vou terminar a gravação por causa dos detalhes, mas para quem quiser. Ai, peraí. Para quem quiser saber, como eu disse, vocês já estão liberados, né? Quem quiser sair. Mas só para repassar, que esta semana eu tive um contato também. Peraí, deixa eu só tirar a gravação. Tchau formalmente do pessoal que vai ver pela gravação. Ai, peraí, Jesus amado.